uma vez, eu estava fazendo um curso e o professor desse curso, ele dizia assim, você vê aquilo que você cria e você tem aquilo que você vê. Ora, se eu quero confiança dos meus filhos, se eu quero olhar para os meus filhos com confiança, se eu quero desenvolver isso, então eu preciso, né, criar essa confiança. Se eu não enxergar a confiança, então, por exemplo, como a Ana colocou, não, eu pego o celular dele para checar se ele está dizendo a verdade. Se eu já estou enxergando que eles estão mentindo, eles vão mentir. Você vai ver mentira, não é? Na verdade, não é nem que eles vão mentir, mas você vai enxergar mentiras. Por que você vai enxergar mentiras? Porque a nossa postura, a forma como a gente está lidando com a situação, mostra para os nossos filhos que a gente não é capaz de suportar a verdade. E se eu não sou capaz de suportar a verdade, os nossos filhos fazem duas atitudes. Uma, ou não conta, né? Omite para nos proteger, ou porque para poder ele não trazer, não é? um desgosto, né? Diríamos assim, para as mães. E ao mesmo tempo, não é? Ele não correr o risco de deixar de ser amado, né, de se sentir rejeitado por essa mãe, ou então ele mente, né, porque ele tem medo de ser castigado, ele tem medo de não ser entendido, ele tem medo de ser punido. Então é por isso que os nossos filhos muitas vezes mentem. Se eu não quero que o meu filho minta, se eu quero que o meu filho me fale o que eles estão fazendo e de fato aquilo que ele está fazendo é o que está acontecendo, eu tenho que ter uma relação de confiança com esse meu filho. Ela precisa ser construída. Então, quando a gente tem uma relação de confiança com os filhos, a mentira não vai fazer parte. Ou pelo menos não mentiras que sejam mentiras que destruam essa relação, que coloquem os nossos filhos em risco, não é? Então existe uma probabilidade muito grande dessa relação ser uma relação de confiança que a gente não precisa ficar tocalhando nem pegando as escondidas como essa mãe colocou, né? Enquanto o filho dorme, vai lá, bota digital, ou então outra que pegava, botava o rostinho dele na frente do celular e destravava, ia lá e cutucava e ia ver o que era que estava acontecendo com eles. Ora, quando a gente faz esse tipo de situação, esse tipo de investigação por debaixo dos panos, quando a gente faz esse tipo de atitude, né, que é uma atitude que eles se sentem invadidos, eles se sentem, sabe, desprestigiados, desqualificados, a gente não cria confiança. Né? Porque tem uma definição, né, de confiança, como eu falei, né, eu sou muito fã do Clóvis de Barros, e o Clóvis de Barros, ele trouxe uma vez, eu não sei se é dele a fala, mas enfim, foi ele quem trouxe, foi através dele que eu aprendi, né? E que ele dizia o seguinte, que confiança é uma certeza que a gente precisa ter sobre uma coisa que você não tem como verificar. Então, a confiança é uma coisa, não é, subjetiva, é algo que você vai construir a partir do quê? A partir da história que é estabelecida. Então, se existe uma história entre vocês de não mentiras, se existe uma história entre vocês, né, de se falar sobre tudo o que está acontecendo, de se cumprir com aquilo que vocês determinam como sendo valores, né? Porque ele ainda diz uma coisa que eu achei muito legal, né? Que você constrói essa relação de confiança quando você é fiel aos valores que você diz respeitar. Então, por exemplo, se a gente diz que respeita a privacidade e ao mesmo tempo pega às escondidas o celular do nosso filho ou da nossa filha, o que vai acontecer? Você deixou de cumprir com um valor que você diz prometer. E aí, com isso, você cria desconfiança. Do mesmo jeito que se o seu filho mente, ou seja, ele disse que estava falando a verdade e aí acaba mentindo, ele acaba destruindo a confiança que existe entre vocês. E com isso, vocês acabam desconfiando e se sentindo com uma necessidade de invadir cada vez mais a privacidade deles, de controlar cada vez mais aquilo que está acontecendo com eles. Então, o que é importante, na verdade, né? É importante a gente negociar esses valores.
Quais são esses valores? O que é importante para mim? O que é importante para ele? E a gente fazer um trabalho de construção dessa crítica. E quanto mais novos são os nossos filhos e a gente consegue conversar sobre assuntos que são importantes para o desenvolvimento pessoal dele, melhor e mais cedo a gente os ajuda para construir essa crítica sobre isso que está acontecendo com ele.